Tá bonita a igreja hoje, né? Na verdade, a semana toda foi assim, né? Eu vou dar tanta canelada nessa mesa aqui agora, vai ser bonito de ver aqui. E aí, pastor, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. A Suelen. Amém. Esse dia nós estávamos lá na Perimetral, em Caxias do Sul, e passou um carro por nós assim, e eu vi uma moça assim abanando, né? Aí eu olhei, mas não tinha conhecido, não tinha te reconhecido. E aí eu fiquei olhando, mas quem é essa moça que está abanando aí? Ela deve conhecer a gente, né? Aí quando eu olhei de novo, que eu vi que era a Sueli, né? Ela estava a 100 e poucos por hora lá no trânsito, como é que eu ia conhecer ela, né? Mas foi uma bênção, né? A gente se achou lá no trânsito. Cidade lá com 600 mil habitantes, a gente encontra as pessoas, né? Amém. Tem alguma coisa que o senhor quer falar para a igreja aqui, pastor? Agradecer que Deus usou muito o nosso pregador da semana, né? Amém. O nosso evangelista aqui, Deus pela seja amizade, louvado. né? Pela amizade que a gente tem contigo, Paulo. Amém. E pela amizade que tu tens com Deus para pregar a palavra de Deus. Amém. E eu tenho certeza que tocou muitos corações aqui. Com certeza. Amém. O Espírito Santo tocou, né? Amém. Pastor Anderson é meu conterrâneo, né, lá de Caxias do Sul. Amém. E a Sueli eu conheci ela em Caxias também, mas a Sueli não é de Caxias, né? De Bagé, né? Bagé. Então, uniu um caxiense e um bagé, como é que fala? Bagéense, como é? E aí surgiu essa coisa linda aí, né? Quantos anos ele está, pastor? Tá com 4. 4 anos desse tamanho? É. Meu pai. Esse suco aqui de Salvador aqui é bênção, né? Amém. Queridos, então nós vamos, hoje é uma noite especial, né? Nós vamos ter o batismo, hoje vai ser Amém. muito bom mesmo. E amanhã à noite o culto não vai ser aqui, tá? Amanhã à noite vai ser em Farroupilha. E como é que vai ficar o transporte? Que horas vai sair daqui? Como é que vai ser? O pastor pode dar essa informação? Sim, nós já reservamos uma van para vir até aqui em Salvador. Vai sair daqui de Salvador às 7 horas para podermos chegar a tempo lá às 7h30. Na verdade, precisaria sair um pouquinho antes. 19 horas, 19h15 no máximo, mas é bom já estar 19 horas aqui na igreja para uns 15 minutinhos antes, né? 18. 18, né, pastor? 18. Eu ia dizer, porque lá é 19h30, né? Exatamente, é 18. Exatamente. Então, Então, tá. 18h30 estar aqui, aí dá tempo de a gente chegar lá, né? São 45 minutos de estrada, né? Até lá. Então a gente vai sair daqui 18h45, mas é bom estar 15 minutinhos antes, 18h30 aqui na igreja. 18h30 então. Isso, 18h30 aqui na igreja. Então quem deu o nome, né, Davi? Você deve ter já o nome do pessoal que vai, né? 10 pessoas. 10 pessoas. E a van é para quantas pessoas? Tem até 16 lugares. Então tem alguém aqui que vai querer ir também e não deu o nome ainda? Levanta a mão aí se tem alguém aí. Acho que todos então que querem ir já deram um nome aí, né? Então 18h30, né? Vai ser colocado no grupo, né, Davi? Grupo da igreja aí, né? Sim. Amém. Mas eu creio que todos estão aqui hoje. Daí amanhã vamos juntos lá celebrar, né? Lá em... Quem é que vai estar lá em Farroupilha amanhã, pastor? Amanhã vai estar o pastor Jefferson e teremos também o quarteto Nova Melodia. Nós já colocamos no grupo da igreja, mas seria interessante mandar no WhatsApp dos amigos também, né? Disparar assim, divulgar a programação de amanhã. Está no grupo da igreja que eu coloquei, tá? Tá bom. Amanhã a celebração distrital da primavera com o quarteto Nova Melodia e o pastor Jefferson vai pregar a palavra de Deus. Amém. Vai ser uma bênção. Teremos muitos batismos e decisões por Jesus lá. Amém. Deus seja louvado. E aqui também, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Então, Davi, vamos colocar nossa música aí. Toma meu coração. E eu quero convidar vocês, então, a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Tá bom? E nós vamos, nessa noite, meditar nesses versos, os primeiros versos da Bíblia. Silvei, tu não vai ficar bravo comigo se eu tirar o banco daqui agora, né? Eu tiro, pode deixar que eu tiro. Vamos nos colocar de pé, então vamos cantar esse hino. É meu desejo, Senhor, te honrar.
tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de, com liberdade ainda, podermos estar na Tua casa. Ainda temos a liberdade, Senhor, de podermos abrir a Bíblia, de podermos lê-la, estudá-la. E agora queremos pedir, Pai, mais uma vez, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Amém, Senhor. Eu te peço humildemente, Senhor, que o ser humano desapareça aqui da frente agora. E que Jesus tome conta deste lugar. E que tudo que acontecer aqui nesta noite, Pai, que possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Mas também para o nosso elevo espiritual. Continue nos ungindo com o Teu Espírito, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos. Então, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Verso 1 e verso 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Queridos, esse texto, esses dois textos aqui, eles são tremendos, porque através deles, aqui joga por terra toda aquela história da teoria da evolução, de que nós surgimos de os seres inferiores. Esse texto aqui, ele fala que nós fomos criados por Deus.
Deus Todo-Poderoso. E nós encontramos aqui, irmãos, aqui no primeiro verso da Bíblia, quando fala ali, criou Deus, essa palavra Deus, ela vem do hebraico Elohim. E Elohim, irmãos, é uma palavra que está no plural. No hebraico essa palavra está no plural. E o interessante, queridos, que no hebraico, assim como no português, existe singular e plural. No português, singular é um, plural é mais que um. No hebraico, singular também é um. Só que plural, no hebraico, é pelo menos 3. É 3 ou mais. Mas e quando é 2, Paulo? Aí no hebraico é dual. Então na língua hebraica tem singular, dual e plural. E no hebraico plural é 3 ou mais. É pelo menos 3. É interessante, queridos, porque a expressão Elohim é Deus no plural. Então quantos Deus tem que ter aqui pelo menos? Pelo menos 3. E aí nós encontramos quem aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tremendo isso, queridos. Amém. E nós sabemos, irmãos, então aqui nós encontramos o Pai, encontramos o Espírito Santo. E aonde está Jesus aqui? Aqui no livro de Gênesis a gente não vai encontrar aqui nesses primeiros 2 versos aqui o nome de Jesus. Mas quando nós vamos lá para o livro de João, a gente não vai ler agora aqui, mas no capítulo 1, do verso 1 a 3 de João, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo quem é? Porque lá no verso 14 diz assim que o verbo se tornou carne e se fez carne e habitou entre nós. Então está falando de Jesus. E ali no verso 2 de João diz assim que tudo que existe foi feito por Ele. Então aqui na criação, queridos, nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero agora meditar um pouquinho com a igreja aqui, irmãos, na questão ali da ação do Espírito Santo. Qual foi a função do Espírito Santo aqui na criação desse planeta aqui? É interessante, irmãos, que quando fala aqui no princípio, está falando aqui no princípio de tudo, que é um tempo que a gente não sabe que tempo é esse, porque Deus é eterno, Deus não tem começo, não tem fim. O fato é, irmãos, que Deus, nessa função dele de criar, e Deus é criador, em algum momento ele criou um planeta e deixou esse planeta em off, ali no espaço, até que chegou o momento que Deus olha para esse planeta aqui, e ele resolve então vir aqui transformar esse lugar aqui. Amém. E criar todas as coisas que nós conhecemos hoje. Quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo olha para esse lugar aqui, e agora eles resolvem vir aqui transformar esse lugar, de que forma era esse planeta antes de Deus entrar em ação aqui? Era sem forma, era vazio e o que mais? E escuro. Porque a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Essa palavra abismo aqui, irmãos, é a terra sem forma, vazia e escura. Nós vamos encontrar de novo essa expressão abismo lá no livro do Apocalipse, quando se refere ali à prisão de Satanás no abismo. A palavra aqui hebraica é a palavra abussos, e a palavra que foi traduzida por abismo no grego vem dessa raiz aqui, dessa palavra hebraica. Então lá, abismo, irmãos, é a terra sem forma, vazia e escura. E qual era a função do Espírito Santo aqui, irmãos? A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra pairava, ela vem do hebraico rachaf, que quer dizer amoleceu, amolecia, preparava o ambiente, tornava, aquecia, amolecia, como uma galinha, como uma ave faz com seus ovos, quando ela está ali chocando os ovos, para que os seus filhotinhos possam nascer. Então a função do Espírito Santo aqui, irmãos, era preparar o terreno, para que Jesus pudesse vir então e transformar tudo. E nós vamos ver no final do relato aqui da criação, lá no verso 31 de Gênesis, que a Bíblia diz assim: e viu Deus que era tudo muito
Muito bom. Então Deus agora, Ele pega esse lugar que era sem forma, era vazio, era escuro, lugar que o Espírito Santo estava agora aqui aquecendo, estava preparando, amolecendo, e Deus transforma esse lugar num lugar muito bom, perfeito, do jeito que Ele tinha planejado. E Deus, Ele só pôde dizer assim, agora está tudo muito bom, quando os filhos dele nasceram. Deus estava preparando todo o ambiente para os filhinhos dele que haveriam de nascer. Era isso que Deus estava fazendo. Ele preparou a casa, como o esposo e a esposa fazem quando a mulher engravida. Eles preparam, eu e minha esposa, a gente preparou a casa, e todos que são casados aqui, que têm filhos, fizeram isso também. Prepararam o enxoval, prepararam o ambiente, prepararam a casa para os filhos que iriam nascer. É por isso que do 1º ao 5º dia, quando a Bíblia diz assim, que Deus olhou a obra que Ele fez, a Bíblia fala, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o dia 1º, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o dia 2º, e assim Deus foi preparando o ambiente. E aí no 6º dia, quando os filhos nascem, a Bíblia diz assim, agora Deus vê e está tudo muito bom, perfeito, tudo do jeito que Deus tinha planejado. Mas infelizmente, irmãos, o pecado entrou nesse mundo. E tudo aquilo que Deus havia criado perfeito, agora se tornou de novo imperfeito, sem forma, vazio, escuro outra vez. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele mancha, o pecado suja. E quando se trata das pessoas, o pecado machuca, o pecado afasta de Deus. E aí, queridos, agora uma outra obra precisa ser feita pelo Espírito Santo. A mesma obra que o Espírito Santo fez sobre esse planeta aqui, para preparar ele, para que Deus pudesse transformar esse lugar num lugar perfeito, agora o Espírito Santo tem que pairar de novo sobre as águas. Só que agora, queridos, esse relato aqui de Gênesis 1 e 2 não é um relato profético, é um relato histórico, é um fato, aconteceu. Mas nós podemos fazer aqui um paralelo com a profecia, porque águas em profecia significa o quê? Povos, pessoas. Então ali no relato da criação o Espírito Santo pairava sobre as águas literais. E hoje o Espírito Santo continua pairando sobre as águas, mas que águas são essas? São as pessoas, os seres humanos. Pessoas que estão aí muitas vezes vivendo uma vida sem forma, uma vida vazia, uma vida escura, uma vida sem sentido. E o Espírito Santo está agora pairando sobre as pessoas. E aquelas pessoas que permitem, então, o Espírito Santo ele vem e ele começa a agir no coração. A função do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça, do juízo. É pegar aquele coração que está endurecido e amolecer ele. É pegar aquela pessoa que está perdida e não sabe que está perdida e mostrar para ela, você está perdido. A ação do Espírito Santo hoje é a mesma da obra da criação. Ele tem que trabalhar no coração e preparar o coração. E quando o coração amolece, quando o coração abre, aí então Jesus entra em cena. E aí Jesus pega aquela vida que é sem forma, que é vazia, que é escura, e ele transforma num lugar muito bom, numa vida perfeita outra vez. Amém. Enquanto aqui na terra nós vamos passar por lutas, por provas, por dificuldades, mas com Jesus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, eu sou mais que vencedor. A única diferença, queridos, que existe ali da ação do Espírito Santo na obra da criação com relação ao que ele faz hoje, é que quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo decidiram vir aqui para esse planeta sem forma, vazio e escuro, para transformar ele e tornar um lugar muito bom, bonito, perfeito, o Espírito Santo não precisou pedir para o planeta permissão para vir aqui agir. O Espírito Santo não chegou para o planeta Terra e falou, olha, é o seguinte planeta, eu vou aí transformar você, eu posso? O Espírito Santo não pediu.
licença, não pediu permissão. Simplesmente Deus decidiu e Deus veio e Deus fez. Agora, com relação aos seres humanos, a nós, as pessoas, o Espírito Santo ele só pode agir na minha vida se eu permitir. Jesus ele só pode entrar no meu coração se eu abrir a porta e deixar ele entrar. Olha que coisa tremenda, queridos. O Deus Todo-Poderoso, ele só pode agir na vida de uma pessoa se a pessoa permitir. Senão ele não age, ele não pode, ele não faz. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha, eu e você podemos escolher. Amém. Eu posso escolher Jesus e permitir que ele transforme minha vida, ou posso escolher continuando a viver uma vida que me leva para longe de Deus, para longe das coisas de Deus, para longe do plano de Deus para minha vida. E qual é a escolha mais sensata que nós podemos fazer, irmãos? Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta batendo. Se alguém abrir a porta, ele entra. O que nós temos que fazer, queridos? Abrir a porta. Sabe o que me preocupa no texto de Apocalipse, irmãos? É que Jesus ainda está batendo na porta do coração. E se ele está batendo na porta do coração, queridos, então isso me diz uma coisa: ele ainda está do lado de fora. Ele precisa entrar, irmãos. O Espírito Santo ele está agora pairando sobre nós aqui. E ele está mostrando para nós: filho, filha, abre o teu coração. Jesus quer entrar e quer transformar. Jesus quer mudar. Jesus quer consertar o que precisa ser consertado. Jesus quer salvar. Eu preciso, assim como o Silvério nessa noite, ele está dizendo: sim, Jesus, pode vir, pode transformar. E só Jesus, irmãos, tem capacidade de pegar uma vida sem forma, vazia e escura, e tornar essa pessoa uma pessoa feliz, transformada, com uma vida com sentido, porque Jesus é o único que tem poder para fazer isso. Eu quero contar um testemunho aqui, irmãos, para mostrar aqui na prática como funciona essa questão da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E como é legal, queridos, como é bonito a gente ver o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Eu estava fazendo evangelismo em Canoas, na igreja do Santo Operário. Não sei se o pastor Anderson chegou a conhecer. Santo Operário em Canoas. Pastor Anderson, quando ele veio da faculdade, veio trabalhar com nós no evangelismo, né? Por isso que eu pergunto se conhece, não, porque a gente passou em tantos lugares aí. No quarto dia de evangelismo, irmãos, eu fiz 20 noites de evangelismo lá. E fiz 20 madrugadas de oração. Então nós fazíamos o culto todos os dias às 5 da manhã e todos os dias às 8 da noite. E no quarto dia de evangelismo, irmãos, entrou um rapaz, e agora, já contou a tua história para eles aqui? Já mostrou as fotos? Já mostrei, acho que uma vez. Hoje não dá para acreditar, né? Mas aquele dia não foi o pastor Anderson, foi um outro rapaz que entrou na igreja. E ele sentou assim do lado direito, uma igreja grande, uma igreja lotada assim de noite. E ele sentou do lado direito, assim, lá no final. Aquele rapaz, queridos, ele estava assim, cabelo grande, mas assim, não é ciúmes nem inveja, tá? Ele tinha um cabelo grande, todo desgrenhado assim, ó. Todo sujo, assim, tudo. E ele tinha uma barba comprida. Aquele cabelo dele era tão bagunçado que nem piolho entrava lá. Se o piolho fosse entrar na cabeça dele, tinha que aquele rompedor, sabe, de romper concreto, assim, para poder entrar. Pelo menos isso estava bom para ele, né? A roupa toda suja, rasgada, e o rapaz estava cheirando urina. Cheirando muito mal. E ele sentou do lado direito, assim, e ficou lá. E abriu uma clareira, assim, na volta dele, na igreja. Quando eu terminei a mensagem naquela noite, e eu fui para a porta cumprimentar as pessoas, aquele rapaz veio na minha direção, eu dei a mão para ele, cumprimentei ele, e ele ficou segurando a minha mão, e ele não largou mais minha mão, e ele ficou segurando minha mão e chorando. Ele perguntou assim para mim:
o que o Senhor está vendo aqui? Olha, irmãos, eu tenho quase 20 anos no evangelismo. E nunca ninguém tinha me feito esse tipo de pergunta na porta. O que o Senhor está vendo aqui? Eu olhei para ele e falei assim, olha, o que eu estou vendo aqui é um ser humano. Ele, não, me fala a verdade, o que o Senhor está vendo aqui? Estou vendo aqui um filho de Deus, uma criatura de Deus. Não, me fala a verdade, o que o Senhor está vendo aqui? Eu disse assim para ele, rapaz, me fala você o que eu estou vendo aqui então. Ele falou, então eu vou lhe falar o que o Senhor está vendo aqui. O que o Senhor está vendo aqui é um lixo de ser humano. Bem assim ele falou, irmãos. Segurando na minha mão e chorando. O que o Senhor está vendo aqui é um lixo de ser humano. E eu fiquei admirado com aquilo. Mas eu quero que o Senhor saiba de uma coisa, eu nem sempre fui assim. Ele disse assim, eu já fui membro da igreja adventista, eu já fui líder de jovens, eu já fui diretor de escola sabatina e já fui líder de clube de desbravadores. Mas por essas coisas da vida eu me afastei dos caminhos de Deus. Eu dei ouvidos à voz de Satanás e me afastei de Deus. Me afastei das pessoas, da família, dos amigos. E foi interessante não, porque ele falou assim para mim, hoje o meu hotel é o banco da praça e o meu restaurante a lata de lixo. Ele morava na rua e ele falou assim, isso que o Senhor pregou aqui essa noite, de que Deus pode transformar, de que o Espírito Santo pode transformar, para mim, eu acho que não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Eu estou perdido e não tem mais o que fazer por mim. Ele disse assim, porque hoje eu comecei com cigarro, fui para maconha, da maconha fui para cocaína e da cocaína para o crack. Para mim não tem mais jeito. E ele chorava, irmão, chorava muito. E eu perguntei, como é que é teu nome? E ele falou assim para mim, meu nome é Nilson. E eu olhei assim, Nilson, senta aí um pouquinho, eu quero conversar contigo. E aí ele sentou no banco, eu disse assim, só deixa eu despedir o povo aqui, que tinha uma fila assim de gente, né? E aí eu fui despedindo o pessoal e tal, e ele ficou sentado, e depois eu fui lá e sentei do lado dele. Eram bancos, não eram cadeiras assim, eram bancos. Sentei do lado do Nilson, e aí olhei nos olhos dele e falei assim, peguei na mão dele, segurei a mão dele assim, disse, Nilson, olha para mim aqui. Daí ele me olhou, o que você está vendo aqui? Fiz a mesma pergunta que ele me fez. E ele falou assim, olha o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui um servo de Deus, um pregador da palavra. E eu falei assim, verdade, Nilson. É verdade. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Nem sempre eu fui assim. Daí eu falei para ele, esse Nilson, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei bêbado e drogado. O Anderson morava no Reolon, né? Cidade Nova, ali do lado. Eu morava no Quatiguá, lá no Floresta. Naquele tempo era Quatiguá. E ali do lado da minha casa morava um dos maiores traficantes de droga do Rio Grande do Sul. Esse homem morreu lá na Colômbia fazendo tráfico internacional de drogas. E eu vivia junto com eles, né, com essa turma aí. E eu falei para o Nilson, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei 10 vezes pior do que você está aqui. Se Deus der um jeito na minha vida, Ele pode dar um jeito na tua também, por que não? E no meu ministério, Nilson, eu já vi muita gente aí, que nem você, pior que você, que hoje estão aí, até pastor tem, o David, o alemão, e tantos outros, que estão aí hoje no ministério, trabalhando e tal. Deus me deu a alegria de ver essas pessoas se entregando para Jesus. Deus pode sim, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Ele dizia para mim chorando, irmãos. Eu disse assim, Nilson, é o seguinte, como é que você veio parar na igreja hoje aqui? Ele disse, meu primo, ele é ancião da igreja e meu primo me convidou para vir assistir o culto. Ele me convidou no sábado, porque ele me encontrou na rua e me convidou para vir assistir o culto. E aí eu descobri quem era o primo dele. O primo dele era ancião da igreja.
E aí ele falou assim, e eu fiquei numa luta muito grande, porque eu queria vir, mas não conseguia. Mas hoje eu passei na frente da igreja e eu não resisti, acabei entrando. Então é o seguinte, Nilson, amanhã você volta aqui de novo. Amém. Ou melhor, Nilson, falei para ele, eu estou dormindo aqui na igreja, aqui tem espaço, tem um chuveiro bom, tem comida, eu tenho roupa aí, Nilson. Fica comigo aqui. Amanhã você vai comigo aí fazer visitas e fica comigo. Ele falou, pai, não vou ficar porque o meu primo me convidou para ir na casa dele hoje para jantar com ele e tal. E aí eu conversei com o primo dele, que daí eu fiquei sabendo quem era, e eu falei assim, Marquinhos, amanhã você traga o Nilson de volta aqui. Não, pode deixar, Paulo, que amanhã ele vai estar aqui. E queridos, como foi bonito de ver, ele não perdeu mais uma noite de evangelismo. Depois dali, ele foi todas as noites. Amém. E como era legal de ver assim, ele chegando na igreja de cabelo cortado, barba feita, banho tomado, de roupa limpa, um rapaz bonito, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo transformando. E no final daquele evangelismo, irmãos, tive a alegria ali de poder batizar o Nilson. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode ser que alguns, eu até uso um termo muito forte, vou falar aqui, irmãos. Tem igrejas aí que tem xiita. Sabe o que é xiita? Xiita são aqueles muçulmanos lá, sei lá o que são, que gostam de matar todo mundo, né? E que são traidores, que gostam e ficam achando chifre em cabeça de cavalo toda hora. E aí tem aqueles que gostam de falar assim, o evangelista vem aqui fazer evangelismo, 15 dias depois batiza um cara que é drogado, que está no lixo, bota o cara dentro da igreja e batiza o cara. Irmãos, se eu tiver que errar, eu vou errar pela misericórdia e nunca pela justiça, porque eu não sou Deus para ajudar. Se a pessoa está ali disposta a guardar os mandamentos de Deus, a ser fiel aos princípios, e ela fala para mim, eu não vou mais fumar, não vou mais beber, não boto mais droga na minha boca, eu batizo essa pessoa. Agora, se ela desistir depois, aí é ela e Deus. Agora, o pior é eu não batizar e essa pessoa se perder, quem é que vai ser cobrado depois? E nós batizamos o Nilson ali, nós fomos uma bênção. Eu posso contar uma outra historinha curtinha aqui? Posso? Levanta a mão aí quem acha que eu posso contar. Eu não vou dizer depois, chegamos em casa tarde que o pregador não parou de pregar e o pastor antes queria batizar e não. Ninguém vai falar isso? Então eu vou contar uma outra história bem ligeira aqui. Isso que aconteceu ali do Nilson e tal foi em 2007. Vocês lembram que eu contei para vocês que eu fiz um trabalho na Restinga em Porto Alegre, junto com outros colegas lá e tal, e nós abrimos uma igreja lá com 201 pessoas. 161 batismos, pastor Anderson. Já pensou? Se o senhor viesse aqui hoje batizar 160 pessoas aqui, que glória, né? Tinha que ser 5 pastores, 10 pastores. Sim. Até o Davi ia entrar na água ali para batizar, né? Queridos, e alguns anos depois, eu lá no centro de Porto Alegre, naquele vucu-vucu de gente lá que vai e que vem, uma pessoa começou, Paulo, e eu olhei assim, será que estão me chamando? E aí eu olho, era um rapaz lá da Restinga, dessa igreja aí. E aí quando ele veio, que saudade, quanto tempo e tal, eu abracei ele, né? E eu disse assim, homem de Deus, como nós fomos se encontrar no meio desse tumulto de gente aqui? E aí eu perguntei assim, como é que está a Restinga? Como é que está a igreja lá? Ele disse, olha Paulo, a igreja está indo de vento em popa, a gente já abriu mais 2 igrejas lá. E aí conversa daqui e dali, ele me contou, disse assim, nós temos agora um clube de desbravadores na nossa igreja. Amém. Com 80 desbravadores. Todos eles meninos e meninas, tirados ali do tráfico, da prostituição, porque quem conhece a Restinga sabe o que é aquele lugar. E ele disse assim, e 40 deles já estão batizados. Amém. E 40 estão se preparando para o batismo. Eu falei, pai, que legal, rapaz, um dia eu quero conhecer esse clube de vocês aí. Aí ele falou assim, Paulo, nós vamos ter um acampamento, você podia ir lá no acampamento pregar.
E aí eu perguntei quando vai ser e tal. E aí deu certo de eu ir nesse acampamento. E eu fui com a minha esposa, meus filhos. E quando eu chego lá, irmãos, eu fiquei impressionado, pastor, assim, era uma cidade de lona. Coisa mais linda, barraca assim que não terminava mais. E ali estavam os desbravadores, todos de uniforme. E os pais de desbravadores. E várias outras crianças que foram ali para conhecer o clube, porque queriam também fazer parte do clube. E os líderes estavam aqui comigo, e a gente começou a organizar como é que ia ser a programação e tal, quando que eu ia entrar para pregar, aquela coisa toda. E daí quando os líderes saíram, um dos líderes veio na minha direção assim, e chegou para mim e falou assim: Paulo, tu não está me conhecendo? E eu olhava para ele assim, disse assim: rapaz, tu me é familiar assim, mas eu não estou conseguindo te conhecer. E aí ele olhou para mim e disse: Paulo, eu sou o Nilson. Eu disse assim: quem? Nilson. O Nilson, que você batizou no evangelismo lá em 2007 em Canoas. Eu disse: rapaz do céu, mas eu não ia te conhecer nunca mais. Estava ali gordo, bonito, uma mulher bonita. Ele teve a sorte que eu e o pastor Anderson tivemos de casar com mulher bonita, né? E todos os homens aqui tiveram essa sorte. Deus é misericordioso com todos nós, né? Deus é maravilhoso. Estava ali o Nilson, irmãos. O Nilson era o líder daquele clube, queridos. O Nilson era quem tirava aquelas crianças da rua e colocava no clube. Deus seja louvado. Aquele homem, aquele rapaz que chegou drogado dentro da igreja, cheirando urina, todo sujo, pela ação do Espírito Santo, ele se tornou uma bênção na obra de Deus. Uma vida que era vazia, escura, sem forma, agora se torna uma vida útil para Deus, uma vida abençoada. Ele tinha um baita de um carro lá, irmãos, um bom emprego, uma esposa bonita, uma filha, a coisa mais linda. Para aquele que disse para mim um dia na minha vida: não tem mais jeito, Deus ele faz. Quando eu deixo, Deus faz. E hoje à noite nós vamos testemunhar aqui, todos nós, mais uma vida onde o Espírito Santo agiu e ele abriu o coração e Jesus entrou e fez a obra. Eu quero convidar o Silvério para vir aqui à frente agora, Silvério. Quero convidar o pastor Anderson. E nós vamos agora, irmãos, assistir a cerimônia do batismo, que é apenas a confirmação de uma decisão que já foi tomada, né, pastor? É verdade. E a prova de que o Espírito ainda está agindo no coração das pessoas. Amém. Eu vou entregar para o senhor esses momentos agora, pastor. E no final, o Elielton vai cantar. Depois do batismo, na hora que o senhor fizer o apelo, ele vai cantar. E aí nós vamos, depois no final, fazer mais uma oração com vocês. Mas, já vou dizendo aqui, se tem alguém aí que está no vale da decisão, e sente que está no vale da decisão, é porque o Espírito Santo está fazendo a obra no teu coração agora. Com certeza. E no final, Deus quer ver qual vai ser a nossa resposta. Que Deus abençoe. Posso fazer uma oração, pastor, antes de entregar para o senhor? Vamos ficar do jeito que estamos aqui e vamos orar. Querido e bom Deus, Amém. Obrigado, Senhor, porque é tão bom estudar a Tua Palavra. É tão bom saber que nós somos importantes para Ti. É tão bom saber, Pai, que o céu todo se movimenta na direção de seres humanos falhos, pecadores como nós. É verdade, Senhor. É tão bom saber, Pai, que o Senhor está interessado em nós, na nossa salvação. Amém, Senhor. Obrigado pelo milagre que o Senhor já fez na vida de cada um de nós. Queremos pedir que o Teu Espírito nunca deixe de trabalhar em nossos corações. Que Jesus nunca deixe de ser o Senhor de nossa vida, de habitar em nossos corações. E que o Senhor complete a obra que começou na vida de cada um de nós. Por favor. E nesse momento entrego o Silvério, entrego o pastor Anderson, essa cerimônia batismal. E que todos nós possamos, pela ação do Teu Espírito, sermos transformados e sairmos aqui desta casa diferentes do que quando aqui entramos. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém? Mensagem maravilhosa, não é mesmo? E agora, Silvério, chegou o grande momento. Silvério,
Nesse momento, eu vou fazer para você aqui, diante dos irmãos, da igreja, dos amigos, algumas perguntas que são o teu compromisso com Jesus, porque hoje é o dia mais especial, o dia mais importante da tua vida. Amém? E essas perguntas têm a ver com a fé, com aquilo que você aprendeu da palavra de Deus e se preparou para esse momento do batismo. Primeira pergunta, então: você crê, Silvério, que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim? E a igreja pode dizer amém. Amém. Certo? Você aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como o sacrifício que perdoa e apaga os teus pecados? Sim? Amém? Você aceita Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador pessoal? Amém. Amém? Você aceita pela fé a justiça de Cristo como seu intercessor lá no santuário celestial e a promessa dele de uma graça redentora, de uma graça salvadora? Você renuncia então os pecados, os desejos pecaminosos deste mundo? Sim? Amém? Amém. Você crê que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, regra de fé para a tua prática, para a tua vida daqui para frente? Amém? Amém. Você crê também, Silvério, aliás, você aceita os 10 mandamentos como a transcrição do caráter de Deus e você deseja guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado para honra e glória do teu Deus? Amém. Amém. Você aguarda a breve volta de Jesus, a bendita esperança, e muito em breve, quando ele voltar para te buscar, para nos buscar, você quer estar pronto para ir morar com ele? Sim. Amém? Amém, irmãos. Querido Silvério, você crê na organização da igreja? Crê que ela é o movimento que Deus chamou, preparou no mundo para pregar as boas novas do Evangelho? Você deseja fazer parte da igreja adventista do 7º dia do mundo todo, mas aqui também, a igreja local, aqui de Salvador do Sul? Sim? Amém. Silvério, você crê que o corpo que Deus te deu, o corpo é o templo do Espírito Santo, e você deseja cuidar desse corpo para que o Espírito Santo possa habitar diariamente em você? Sim? Amém. Amém. E já no fim, aqui, você aceita o ensino do Novo Testamento, do batismo por imersão, como Jesus foi batizado um dia, lá no Rio Jordão. E agora, seguindo o exemplo de Jesus, você também deseja ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Amém? Amém? Amém. Última pergunta, Silvério. Você aceita que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Quer dizer, é o último movimento que Deus chamou na história da Terra para pregar a volta de Jesus. É o teu desejo, então, fazer parte da igreja aqui, local, mas também é o teu desejo, para a honra e glória de Deus, usar os teus dons e também usar um pouquinho dos recursos que Deus te deu, através do dízimo e oferta, para que o Evangelho siga adiante e salve mais vidas? Amém? Amém. Amém. Muito bem. O Silvério, tendo dito sim a todas as perguntas, ele está pronto para o batismo. A menos que haja alguma objeção. E aqui é mais ou menos como um casamento, né? É mais ou menos assim. Se alguém ficar contra, tem que falar agora. Se não, e é exatamente isso que eu quero perguntar para a igreja e para todos os amigos nessa noite. Quantos aqui estão felizes e aceitam o Silvério como o mais novo membro da Igreja Adventista do 7º dia? Amém? Olha só. E agora a outra pergunta é a seguinte: quantos aqui se comprometem a orar pelo Silvério, a auxiliar o Silvério, seja através de um conselho, através de uma visita, de uma oração, através de diálogo, da amizade, para que nós possamos todos estar muito em breve prontos para quando Jesus voltar, subirmos todos juntos? Quantos aqui se comprometem? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Por isso, nesse momento, Silvério e eu vamos nos preparar, vamos nos trocar para entrar no tanque, e a igreja vai cantar um louvor
Em 5 minutos nós estaremos entrando novamente, estaremos de volta aqui, nós estaremos entrando no tanque de batismo. Amém? Amém.